Bruna, se eu não sentir efeito nas minhas primeiras harmonizações, o que eu faço? Gente, é o seguinte, acontece, tá? Eu já conversei com alunas, já conversei com pessoas nas redes sociais que harmonizaram a casa delas e nos primeiros passos não sentiram nada de diferença. Tem muitas pessoas que quando chegam na limpeza já estão colhendo muitos resultados, muitos frutos do que elas vêm fazendo nas harmonizações delas, né? Bruna, fiz uma limpeza e consegui um emprego. Bruna, fiz uma limpeza, fui no médico e aí não tinha mais problema nenhum nos meus exames. Bruna, fiz a limpeza e aconteceu isso, né? Então, tem muitas pessoas que já na limpeza já estão tendo várias transformações. Porém, tem algumas pessoas que ainda não. Fala, Bruna, fiz uma baita de uma limpeza, desapeguei de tudo, joguei sacos e sacos de roupa, de coisas que eu não usava fora, tirei coisa que eu nem imaginava de dentro da minha casa, mas não senti nada, só fiquei cansada, né? E o que acontece? O método, ele é um passo a passo, né? São 4 fases: observar, limpar, harmonizar e fazer a intenção. Teoricamente, na teoria, os resultados surgiriam depois que você já terminou o ciclo, tá? Quando você observou, você limpou, você harmonizou e você fez sua intenção, aí você começa a sentir os resultados. Mas tem pessoas que já sentem o resultado no caminho, tá? Tem gente que já percebe os resultados na limpeza, tem gente que já percebe na harmonização, tem gente que já percebe na intenção. Então o negócio é o seguinte: se você fizer ali as primeiras harmonizações, até as suas primeiras correções, as correções lá, colocar um cristal, uma flauta de bambu, num lugar certo, numa área certa, é a fase da harmonização. Ainda falta uma fase, que é a intenção. Então, se você já colocou os cristais, as flautas de bambu, e ainda não surtiu efeitos, calma. A teoria é que você comece a ter resultados depois que finalizar. Pode ser que já comece a ter antes. Pode ser, muitas pessoas têm, mas não é garantido. A garantia é realmente, se você fizer todo o processo, você tem resultados. Outro erro muito comum que acontece, né, que as pessoas falam, eu fiz uma ativação, fiz uma intenção, né, fiz o envelope vermelho, usei a cor certa no lugar certo, mas ainda não senti diferença nenhuma. Essas pessoas, qual que é o erro, né? Elas pulam direto para a parte da intenção. Usar isso, a cor certa, o objeto certo, fazer as intenções, é a última fase. A última fase provavelmente não vai surgir efeitos ou não vai surgir grandes efeitos sem as fases anteriores. Você pode até fazer a última fase antes, mas você tem que voltar e fazer as outras, porque não vai surtir grandes efeitos, tá? Não vai atingir todo o potencial e pode ser que, dependendo se você tiver deixado muitos buracos abertos antes, né, não sinta efeito nenhum, tá? Então, existe muito o caso da pessoa harmonizar a casa dela e não sentir efeito nenhum. Por isso que eu criei um passo a passo. Porque quando você faz um passo a passo, você tem como saber, então eu não senti efeito, então vamos olhar o manual, né? Quando tem até uma frase que fala assim, quando tudo vai mal, olhe o manual. Quando tudo vai... Consulte o manual? Uhum. Quando tudo vai mal, consulte o manual. Quando tudo vai mal, consulte o manual. O método OLE é o manual. Então, se você harmonizou a tua casa, se você acha que você harmonizou a tua casa e tudo foi mal, não sentiu efeito nenhum, consulta o manual. Observei. Limpei? Não limpei. Harmonizei. Fiz a intenção? Também não. Então, volta refazendo. Quando tudo vai mal, consulte o manual, tá? Por isso que tem o passo a passo. Fica muito mais fácil para vocês. Quando tudo vai bem, consulte também. Exatamente. Tem a continuidade, né? Quando tudo vai mal, consulte o manual. Quando tudo vai bem, consulte-o também. Viu só? Obrigada, Bárbara. Então, é o seguinte, mas além de tudo isso, né, de provavelmente o motivo pelo qual você ainda não sentiu, talvez, efeitos nas suas harmonizações tenha sido por você ter pulado alguma das etapas, pode ser que
quando você faça alguma harmonização, alguma intenção, ainda não surta os efeitos que você espera, tá? E o que acontece? Esses dias uma aluna minha perguntou isso, a Ana Lúcia Castro me perguntou: Bruna, eu fiz um envelope vermelho, mas não deu nada. Eu vi as outras mulheres comemorando do envelope vermelho, e eu fiz o meu e não deu nada. E eu falei pra ela uma coisa que eu acho que não é o que ela gostaria de ter ouvido. Mas antes de você, né, ficar frustrada com uma coisa, vir me perguntar e eu ouvir a resposta que eu dei pra Ana Lúcia e ficar frustrada, eu já tô vindo aqui e te falando uma coisa de... antes de você se frustrar. Então você já vai estar preparada. Hã? Antecipadamente. Ainda bem que a Bárbara, meu dicionário ambulante, está aqui hoje. Antecipadamente, né? Então você não vai se frustrar. Você já tá sabendo que pode acontecer isso, tá? E aí, qual que foi a resposta que eu dei pra ela? Falei assim, ó: Ana Lúcia, a minha orientação pra você é: continua fazendo. Ai, Bruna, que ridículo. Não deu certo, continua fazendo. Exatamente, tá? Por quê? O que acontece? Quando a gente está aprendendo uma coisa nova, a gente está aprendendo uma coisa nova, aprendendo a fazer uma coisa nova, tá? Então, quando você está harmonizando a sua casa, não é uma matemática, não é uma coisa exata. É você aprender uma técnica de harmonização. E quando você aprende uma técnica, você vai ganhando habilidade naquilo. Uma vez você faz, principalmente a partir da intenção, tá? A limpeza e a intenção. E a observação. E o método olho inteiro, gente, pelo amor de Deus. Tudo que você faz ali, né, você faz e você fez pela primeira vez. A segunda vez, você já tá um pouco mais habilidosa, você entende, então eu tenho que vibrar desse jeito, tenho que fazer a mentalização desse jeito, beleza. A terceira vez, você já sabe, eu tô vibrando errado no meu dia a dia, tenho que fazer isso. A quarta vez, você já começa a perceber mais coisas, né? Então, você tá ganhando uma habilidade. E quando você pratica uma coisa mais e mais hábil você fica naquilo. Então, pode ser, sim, que você faça o teu envelope vermelho e de princípio não sinta nenhum resultado. Mas depois você vai lá e depois de um tempo vai lá e faz outro envelope vermelho. Só que você já aprendeu a vibrar melhor, já aprendeu a observar melhor, já aprendeu, né, que tem que focar em 3 áreas, já aprendeu a escolher melhor as 3 áreas que você quer trabalhar. Então, o segundo envelope vermelho que você vai fazer, você já sente lá, talvez não todos os resultados, mas um deles que você colocou lá já começa a sentir. Aí você pega a confiança. Aí você vai fazer um novo envelope vermelho. Aí você já tá mais hábil, você já fez 2. E aí você já sabe, então você já vai no caminho e tal. E você vai ganhando uma habilidade. E você vai ficando cada vez melhor. E aí você vai tendo melhores resultados. É igual você pensar, quando você começou a aprender, sei lá, não sei se você sabe dirigir ou não, mas quando você começou a dirigir, você aprendeu a dirigir de primeira. Você pegou a chave do carro, ligou na ignição e foi. Engatou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, o carro não morreu. Não ficou confusa, pegou o carro e saiu andando. Provavelmente não foi assim, né, gente? Você foi lá, errou, tentou dar uma partida, o carro morreu, tentou não sei o que, não deu certo, né? Então, deu uma arranhada, foi trocar de marcha, fez... né, aquele negócio. Então, quando você começou a aprender a dirigir, foi uma nova habilidade que você começou a adquirir. E quanto mais você praticou, mais resultados, né, positivos você começou a ter. Começou a dirigir melhor. Mesma coisa, aprender a falar uma nova língua, aprender a falar inglês. Você não chega na aula de inglês lá, o professor fala, então é isso, isso e isso, e você sai falando. Você erra, você conjuga o verbo errado, você fala ele ao invés dela, você usa a terceira pessoa em primeira pessoa, você comete um monte de erros, a pessoa fala uma coisa, você entende outra, gagueja. Então, assim, é uma habilidade que você tem que ir praticando para você ficar cada vez melhor. E aqui eu gosto de dar um exemplo, né, que às vezes a gente não se toca, não é que não se toca, é que a gente se cobra tanto, né, a gente se julga tanto e se cobra tanto, que a gente não percebe que nós somos seres humanos e que a gente está constantemente aprendendo coisas novas. E isso é desde que a gente nasceu, não é de agora que você está querendo aprender uma coisa nova, né? Isso é desde quando a gente nasceu. Então, assim, presta atenção, se vocês não estiverem acompanhando a live aqui, presta atenção, tá?
que é o seguinte, ó. Quando você era criança, ou quando você estava criando os seus filhos, tá? Vamos supor, quando estava criando teus filhos, tá? A criança foi lá e caiu, tá? Começou a andar, tá na fase de começar a andar. Aí a criança foi lá, deu um passinho e caiu. Você vai olhar para aquela criança e falar assim, ah, esse aí não tem jeito não, esse aí não vai andar. Ele caiu, né? Esse aí não vai andar. Não é assim que funciona, né? Você incentiva a criança a ir lá, levantar, tentar de novo. Na segunda vez, ela vai dar 2 passos ao invés de 1. Já deu uma melhora. Na terceira vez, ela já vai dar uns 5 passinhos, porque ela continuou praticando. Se a criança estivesse ali, no primeiro já, né? Na primeira tentativa, deu um passo, caiu. Ah, desiste, essa criança aí não vai dar certo, andar não é pra ela, não, deixa ali sentadinha no sofá, que andar não é pra essa criança, não. Imagine se fosse assim, né? Não é, a criança vai lá, cai 1, 2, 3, 4, daí com uma hora ela anda porque ela desenvolveu uma habilidade, tá? Falar, mesma coisa, a criança vai lá, fala uma coisa errada, vai lá, conjuga um verbo errado, mas ninguém fala, essa criança aí não nasceu pra falar, isso aí não vai dar certo não desista de falar que essa criança aí não vai falar. Não é, né? Só que quando a gente é criança ou quando a gente tá lidando com a criança, a gente tem muito mais esse respeitar o processo, entender o processo. E aí quando a gente é adulto e quer aprender uma coisa nova, a gente quer aprender em uma vez, quer ter resultado já na primeira vez, né? Quer pegar a chave do carro e já sair dirigindo da primeira vez. Quer entrar na aula de inglês e depois de uma semana já tá fluente. Quer harmonizar a casa e em uma semana já tá fazendo tudo. E não é assim, tá? Harmonizar a casa é aprender uma nova habilidade. Enxergue para harmonizar a tua casa exatamente como aprender uma nova habilidade. E aprender uma nova habilidade envolve prática. Você vai ficando cada vez melhor. Então, se você não sentir efeito nas suas primeiras harmonizações, o que você faz? Continua fazendo, que eu tenho certeza absoluta que você vai entendendo as nuances do negócio, vai entendendo, isso aqui eu fiz errado, isso aqui eu preciso fazer um pouquinho mais assim, né? Você vai aprendendo a fazer.